Aqui a gente vai começar a falar sobre a diferença de VPA para o orçamento. Então, por que é importante a gente entender a diferença entre a receita patrimonial, que é a receita na VPA, e o que é receita para o orçamento? Quando a gente estiver diante de um fato contábil, a gente tem que avaliar o seguinte: esse fato, por exemplo, então falando de novo aqui, ó, a arrecadação da dívida ativa, né? A gente vai fazer a seguinte avaliação: a arrecadação da dívida ativa, ela é receita orçamentária? Ó, a arrecadação da dívida ativa, ela é uma receita orçamentária. Tá? Então, assim, lá no orçamento, você, por exemplo, ó, arrecadou o IPTU. O IPTU é uma receita orçamentária. Isso. Lá na receita tributária. Durante o ano, se o IPTU ele não é recebido, tá? O IPTU não foi recebido, foi emitido o carnê do IPTU, mas o contribuinte não pagou. Aquele contribuinte ele vai ser inscrito em dívida ativa. Perfeito? Aí no outro ano, o contribuinte pagou a dívida ativa daquele IPTU. Então vai entrar como receita da dívida ativa do IPTU. Aquele recebimento da dívida ativa do IPTU, ele vai entrar no orçamento do ano em que foi recebido. Então a receita da dívida ativa, ela é uma receita orçamentária. Porque no orçamento, qual que é o conceito para a gente classificar o que é ou não receita para o orçamento? É se teve um ingresso do recurso financeiro. Tá? Então, no ano em que o dinheiro entra, ele é registrado no orçamento. Esse é o critério, assim, para fins resumidos assim, para fins didáticos, e para ficar claro o entendimento, é receita orçamentária, a receita que é arrecadada, ou seja, que ela é recebida, que ela entra no cofre público naquele ano. Então, a dívida ativa ela é receita para o orçamento do ano em que ela foi recebida. Isso tem que ficar claro para nós, porque, ó, qual que é o conceito de VPA? A VPA ela é registrada quando o patrimônio do poder público, quando o patrimônio da entidade aumenta, que é diferente de ter o ingresso financeiro. Então, a VPA ela vai ocorrer quando a entidade ficar mais rica, quando ela tiver uma variação patrimonial aumentativa, quando o patrimônio dela aumentou, e aqui a gente vai aplicar o princípio da dependência pelo fato gerador, independente de ter recebido ou não. Então, vou explicar aqui o seguinte, ó, para a gente fechar só esse raciocínio. Quando a gente arrecada a dívida ativa, ela é uma receita orçamentária, tá? E essa arrecadação da dívida ativa, ela vai constituir para nós uma variação patrimonial, porque ela vai variar o nosso patrimônio, porém ela não é uma VPA na arrecadação da dívida ativa. Então, quando você arrecada a dívida ativa, você registra como receita no orçamento, mas não registra como receita patrimonial na variação patrimonial aumentativa. Eu vou explicar o porquê, que talvez tenha ficado confuso aqui. Vou fazer o ponto de partida. Então, na arrecadação da dívida ativa, no momento da arrecadação, é receita orçamentária e não é VPA. Tá? Por que é importante a gente diferenciar isso? Porque a gente diferenciar esse fato é que vai nos dizer que tipo de lançamento contábil a gente tem que fazer no sistema. Quando que é VPA, então? Se não é quando arrecada, como é que funciona isso aqui? Ó? No começo do ano, quando a prefeitura emite os carnês do IPTU, ela faz o lançamento do crédito tributário, né? Ela faz o lançamento do crédito lá no tributário, e desse lançamento de crédito tributário, emite-se o carnê do IPTU, que vai para os contribuintes, vai para as casas dos contribuintes. Então, vamos supor que aqui foi feito em janeiro, né? Então, a gente vai lá em janeiro, que é quando normalmente ocorre, e nesse mês a gente vai fazer, então, o registro contábil pelo lançamento do crédito tributário, que é o reconhecimento do crédito a receber por esse IPTU. Tudo bem? Então, o que a gente vai lançar aqui, ó?
um débito no ativo e um crédito na VPA. Por quê? Foi nesse momento em que ocorreu o fato gerador dessa receita. E é nesse momento em que, patrimonialmente, a receita ela é reconhecida. Porque a gente registrou um ativo lá como um crédito a receber. E a partir do momento em que a prefeitura ela reconhece que tem o direito de receber, a receita patrimonial já aconteceu, porque o patrimônio do poder público já aumentou. Você já reconheceu que patrimonialmente aquela receita, ela já é um direito da prefeitura. Então aqui ocorre a VPA de IPTU, lá nos impostos, IPTU. Perfeito? Então isso aqui, o que é isso aqui? Ó? É um lançamento contábil patrimonial por competência, que é o que o MCASP já exige de nós. Que a gente já no começo do ano tenha conhecimento, receba essa informação do tributário para que a gente faça esse lançamento. Né? Aí vamos lá. Passou o ano, nesse exemplo aqui, ó, vamos colocar valores para ficar mais fácil. A gente fez um lançamento de R$ 1.000 de IPTU. Aí passou o ano todo, esse IPTU, esses R$ 1.000, eles não foram pagos. O contribuinte não pagou. O que vai acontecer lá no final do ano, em dezembro? O que vai acontecer com esses R$ 1.000? Dívida ativa. Não pagou, perfeito? Que lançamento a gente vai fazer nesse momento aqui? Quando é feita a inscrição da dívida ativa. A gente vai tirar dessa conta de crédito a receber e vai jogar para a conta de dívida ativa, para sinalizar o lançamento da inscrição em dívida ativa. Tudo bem? Então aqui nós faríamos um lançamento assim, ó, débito ativo, conta lá da dívida ativa, e faz o lançamento no ativo também, ó, ativo, nessa conta aqui de créditos a receber. Créditos tributados a receber. R$ 1.000. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Como esses R$ 1.000 foram inscritos em dívida ativa, a gente tirou de crédito a receber e contabilizou na conta da dívida ativa. Tudo bem? Certo. Aí acabou o ano aqui, ó, encerrou o ano aqui. Ó. Aí a gente foi para o ano seguinte. Né? Foi lá para 2021. O que vai acontecer em 2021? Óbvio, a gente vai fazer novamente esse lançamento, porque virou o ano, a gente vai ter IPTU de novo. Mas vamos trabalhar essa dívida ativa aqui, ó. Vamos focar nisso aqui, ó. Chegou 2021, o contribuinte que devia esse imposto aqui, vamos falar que era o Bruno devia esses R$ 1.000, o Bruno fez o quê? Ele veio em 2021, e vamos colocar que foi em março. Em março de 2021, o Bruno pagou essa dívida ativa aqui. O que nós vamos ter nesse momento, então, em março? Nós vamos ter um lançamento de recebimento da dívida ativa. Né? Como é que a gente vai fazer patrimonialmente esse lançamento aqui, ó, da dívida ativa? Pelo recebimento da dívida ativa no patrimônio. A gente vai fazer um lançamento a débito em caixa, equivalente de caixa, lá no ativo, né? Então, na conta de banco. A conta de caixa, equivalente de caixa. E o lançamento a crédito na conta da dívida ativa. Perfeito? Ativo, dívida ativa. Então, vejam que aqui, ó, pelo recebimento da dívida ativa, patrimonialmente, a gente não envolve a VPA nesse momento, porque ela já foi envolvida aqui, ó. Então, aqui a gente faz um lançamento, a gente chama de variação patrimonial, é uma variação patrimonial qualitativa, ela troca a qualidade da informação do ativo, é um fato permutativo, né? A gente não ficou nem mais rico, nem mais pobre. Então, a gente baixou a dívida ativa e entrou no caixa. E no orçamento, a gente vai fazer o registro orçamentário. A gente vai fazer o lançamento no orçamento, assim, ó, debita 6211 e credita 6212, pela receita da dívida ativa.
Vejam só, por que aqui atrás a gente não teve registro orçamentário? Porque o recurso não tinha sido recebido. Então, a gente teve só lançamento patrimonial. E aqui, ó, quando recebeu, a gente teve o lançamento orçamentário, porque o recurso foi recebido, e a gente teve o lançamento também de baixa do crédito a receber com a dívida ativa pelo recebimento do recurso. Né? Então, aqui a gente teve patrimonial e orçamentário. No recebimento da dívida ativa. No reconhecimento, a gente teve só a patrimonial, não teve orçamentário.